O amor e graça, agora, amém. Esse é um dos hinos mais bonitos do nosso cenário. Diz Jesus, Senhor bondoso, minha glória abandonei. Por amor ao Pai gracioso, ao desprezo me entreguei para serdes redimidos do pecado e maldição. Trouxe, pois, a vós, perdidos, sempre eterna salvação. Que poesia bonita, né? Que Jesus abandona a glória do céu para ser o nosso pastor. É isso que o texto nos ensina. E o tema do culto gira ao redor disso. Estar perdido e ser encontrado. Se você for no metrô Barra Funda, você vai encontrar lá um setor chamado Achados e Perdidos. E numa reportagem do Bom Dia São Paulo, a gente viu assim coisas perdidas de muito valor. Carteira com dinheiro estava lá, não tinha documento, né? Não dava para saber quem era o dono. Celular caro. Isso tudo são coisas que foram achadas ainda esse ano. Mas havia coisas ainda mais antigas. Havia até uma televisão daquelas de tubo antigo, novinha, que alguém comprou e esqueceu no trem e lá ficou. Relógio antigo. Havia até um videogame que está lá desde os anos 80, perdido. Hoje está no museu, né? Hoje não está, assim, está lá, mas como ninguém resgata, está numa parte para mostrar um certo museu daquele setor do metrô. Aí eu faço a pergunta, né? Por que uma pessoa perde uma televisão e deixa ela lá, não vai buscar? Ou um videogame, um Atari, anos 80 ali, não foi nem aberta a caixa? Por que ele ainda está lá? A pergunta é, o que será que aconteceu com o dono desse objeto? Que não foi lá buscar. Isso, a gente crê que já era. Perdido para sempre. Ou a gente pensa assim, achado não é roubado. Quem achou, pronto, bobo sou eu. Bobo fui eu que perdi a televisão, o Atari, a carteira com dinheiro, o celular caro. Bobo sou eu que perdi essas coisas, né? Mas vamos pensar do ponto de vista também dos próprios objetos, como se eles tivessem vida em si mesmo. Aquele videogame saiu da fábrica para ser jogado, ele nunca foi sequer ligado. A missão do videogame era dar alegria a uma criança e ele nunca teve essa oportunidade. Ele está lá até hoje, perdido. Aquela televisão foi criada, montada para trazer programas, alegrias e notícias a uma família. Ela nunca sequer foi ligada. Aquela carteira com dinheiro com certeza tem uma história importante. Ninguém perde dinheiro porque quer. Aquele dinheiro não foi usado até agora. A mesma coisa o celular. Todos aqueles objetos que estão ali. Existe um conto infantil que fala, né, que o que você perde e não acha vai para o mundo do beleléu. Vai para um lugar que as coisas que se perderam vão. Ou tem aquele desenho, Toy Story, né? Que quando o menino não quer mais os brinquedos, ele bota no porão lá da casa dele e os brinquedos saem pelo mundo procurando um novo destino. Tudo objetos. Mas se a gente trazer isso para nós, quantos de nós não estamos perdidos? Os filhos perderam os pais? Parecem que de repente não sabem mais onde o pai e a mãe estão, não visitam mais ou não ligam sequer para saber como seu pai e sua mãe está. O sentimento desse pai e mãe é como de um Atari, de um videogame nunca usado. Eu nasci para ser mãe, sou mãe, meu filho sequer me dá um oi durante o mês. Uma mãe perdida. Quantas mães perdidas não andam por aí nas ruas? O pior é que o filho sabe onde a mãe está e não vai até ela. Quantos filhos perdidos por aí? Tem aqueles filhos que se perdem de verdade. Saem de casa e o pai e a mãe não encontram mais. Mas existem aqueles filhos que vivem dia a dia com seu pai e sua mãe e, no entanto, se sentem perdidos na própria casa. Porque talvez na hora do jantar, em vez do pai e da mãe conversarem sobre a vida da filha ou do filho, preferem falar das notícias do mundo ou dos seus próprios trabalhos ou do estresse que passou no trânsito e no banco.
sendo que o mundo da filha é relegado sempre a um segundo plano, ou o mundo do filho. E o filho inconscientemente vai percebendo o que são meus problemas de bullying na escola diante de um atentado terrorista em Paris. Meu pai está falando de algo muito mais importante com a minha mãe, melhor não interrompê-lo. E essa criança cresce num lar onde ela se sente perdida para sempre. Ela nasceu para ser filho ou filha, e no entanto ela talvez, na cabeça dela, é mais um peso para aquele pai, para aquela mãe. É alguém que o pai e a mãe têm que se esforçar para encontrar uma agenda para o filho não ficar por aí, perdido. O fato é que na sociedade em que nós vivemos, praticamente todos nós temos um relato de eu estou perdido. Funcionário perdido no seu trabalho, um patrão perdido com os funcionários que não reconhece, uma igreja perdida, uma igreja que nasceu para servir ao bairro e nunca serviu o bairro, uma igreja que talvez possa pegar fogo num dia e ninguém do bairro vai lamentar, ai que pena, aqueles irmãos faziam tanto por nós e agora não temos mais aquela igreja entre nós. São igrejas perdidas em toda a metrópole paulistana. São vizinhos perdidos que morrem e ninguém faz falta porque essa pessoa nunca interagiu com os seus pares. Enfim, nós todos temos situações em que sentimos que estamos completamente perdidos. E era assim que o povo de Judá se sentia na época do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi escolhido por Deus para uma missão de encorajar aquele povo, encorajar aquelas ovelhas. Qual era a situação dessas ovelhas? Elas não tinham mais casa nem país, não tinham mais família porque foram levados distantes, separou-se pai de filho, esposo de marido, e não tinham mais a igreja deles. O templo de Jerusalém estava nas mãos dos babilônios. Então aquele povo separado de tudo, em uma terra estrangeira, no cativeiro da Babilônia, sentia-se aí literalmente perdido. Não como nós. O filho que sonha em encontrar o pai era lá, porque ele não sabia para qual cidade do império o pai dele havia sido levado. E não havia como descobrir, não tinha internet na época. A filha que sonhava encontrar para a mãe que o neto dela iria nascer, porque elas foram separadas na guerra e nunca mais iriam se reencontrar. Então aquele povo estava perdido realmente. Um povo que não tinha mais uma igreja para onde ir levar suas ofertas e sacrifícios. Um povo que não tinha mais sacerdotes, porque os sacerdotes também foram levados para longe, proibidos de exercer sua religião. O povo de Judá estava realmente e literalmente perdidos, numa terra estrangeira, falando uma língua estrangeira, com costumes estrangeiros. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para levar consolo. E é isso que o profeta faz, né? Nós lemos ali em Ezequiel capítulo 34, versículos 11, né? 11 a 13. Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas espalhadas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta, de todos os lugares para onde elas foram levadas, naquele dia de escuridão e desgraça. E o profeta termina dizendo: eu as tirarei de países estrangeiros, e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel, e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Então, literalmente aqui o profeta está dizendo: vocês vão voltar para casa um dia. Aguardem. Deus é o pastor de vocês e irá buscar cada um de vocês como um pastor busca uma ovelha perdida. Esse texto nos ajuda a entender a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Todo mundo conhece essas parábolas. O pastor perdeu uma ovelha, deixou 99 ovelhas ali e foi buscar a ovelha perdida. Porque é mais importante, mais alegria tem no céu por uma ovelha que é resgatada, por um pecador que se arrepende, do que por 99 ovelhas que não precisam se arrepender de nada. Né?
A moeda perdida, a mulher perde uma das suas moedas muito importantes, varre a casa até encontrar a moeda, depois ela sai, faz uma grande festa porque encontrou a moeda. E aí o texto fala, né, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nesse texto não tem muita importância discutir quem são as 99 ovelhas, quem é uma ovelha, quem é o pastor. Não é o ponto de uma parábola é um só. Você não pode pegar uma parábola e ficar tentando desvendar. Parábola não é alegoria, que cada pecinha tem um significado. Não. Parábola é uma história com uma moral. É essa moral que importa, é essa mensagem central que importa. E qual a mensagem dessas parábolas? É muito clara. Que quem é perdido é encontrado por Deus. Então, de certa forma, não existem 99 ovelhas no curral. Existem 100 ovelhas perdidas. Porque o texto fala que são 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Que ovelha, que pessoa no mundo não precisa de arrependimento? Esse texto não está falando muito de missão, de buscar o não cristão. Também, porque ele também é ovelha perdida, mas o texto está falando da situação de cada um de nós e do mundo inteiro. Jesus nos resgata da perdição. Nós somos a ovelha perdida e a ovelha encontrada. Não quem está lá fora, somos nós. E quem nos resgata é a mão de Deus. Lá em Ezequiel é claro. A ideia é, Deus é o pastor que vai atrás das suas ovelhas. Tanto que na igreja cristã, quando surgiu o termo pastor, pro cargo, né, para a pessoa do culto, foi controverso, porque na verdade não existem pastores. O reverendo, o padre, o pastor, não é um sacerdote. Ele é um membro como outro, é uma ovelha perdida como outra. Ele pode ser chamado talvez de um líder da igreja. Ele pode ser chamado pastor no sentido que ele é um instrumento, um cajado de Jesus que leva a palavra de Deus e celebra a Santa Ceia e o batismo. Mas ele, pastor, não é esse pastor aqui. O pastor é Jesus. Jesus é quem vai atrás das ovelhas. Então a função de ir atrás da ovelha perdida é de todos nós. Nós somos o cajado de Jesus para resgatar a ovelha perdida, o irmão que não vem à igreja, o filho que se nega a ouvir o evangelho. É essa a missão da igreja, pois isso Jesus disse para nós, e de fazer discípulos a toda a igreja. Jesus disse isso, batizar e ensinar a todos nós. Então nós somos esse cajado, ao mesmo tempo que somos a ovelha perdida. Somos a ovelha perdida por causa do pecado. E somos o cajado porque Deus usa o cristão para trazer ovelhas ao seu rebanho. O lance de tudo isso é que, como ovelhas perdidas, nós temos que reconhecer nosso estado de perdição. Nós temos a noção total de que sentimos que a nossa vida não se encontra onde ela deveria estar, talvez. Não que a gente é infeliz, não é isso. Não é que a gente é triste, infeliz. Mas o ser humano carrega, desde o nascimento até a morte, um sentimento de incompletude. E não é assim por conforto, família. Você pode ter a melhor família, você pode ter o melhor emprego, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma vida dos sonhos. Às vezes, quando você dorme, você sente aquela ponta de saudade de algo. Algo falta na sua vida. Alguns escritores chamam isso de êxtase ou overdose de felicidade. Sabe quando tudo está tão bom que parece que está errado? Nossa, está tudo tão bom que algo está errado. Ou está tudo tão bom que vamos nos preparar que algo ruim vem. A gente fala isso para as crianças inconscientemente, né? Quando a criança está rindo muito, o que a gente fala? É alegria, é riso e tal. Minha mãe pelo menos falava para meu pai, né? Olha, esse riso vai virar choro logo logo. Então tá na nossa mente isso. É errado ser tão feliz, é errado ter tanta alegria. Algo não tá certo. Então quando a gente está talvez no auge da alegria, tudo funcionando, a gente... Peraí, mas está tudo muito bom. Algo está errado. A gente sabe que na vida, por melhor que ela esteja, algo continua errado com a gente.
O que é isso? É o nosso estado de pecado, é a nossa falta de Deus. Podemos ter tudo, mas nós não temos por nós mesmos uma reconciliação com o Pai. Você pode ter dinheiro, fama, poder e não tem essa reconciliação. Eu sempre cito exemplos que vocês devem cansar de ouvir. Alexandre o Grande atingiu tudo, ficou infeliz. Sofia Loren, numa entrevista, fala isso. Ela atinge tudo, ela diz: quando eu cheguei no ápice, eu concluí: maldita eu sou, porque agora que eu atingi tudo que eu tenho, continuo infeliz. E não tenho mais a esperança de subir, porque eu já estou no cume. Eu já tenho tudo. Para onde mais eu vou olhar para buscar essa felicidade que eu nunca encontrei? Nós somos assim. Você pode subir a montanha que for, vai chegar lá em cima, você vai concluir também: algo está errado, algo ainda falta. Isso tudo está no nosso coração para nos lembrar que você pode conquistar o mundo, como disse Jesus, mas não pode conquistar a sua própria alma. Nem Alexandre o Grande, que conquistou o mundo inteiro, foi capaz de conquistar a própria alma dele. Nem Sofia Loren, uma atriz famosa e reconhecida, foi capaz de conquistar a alma dela própria. Nenhum de nós, pelo seu próprio esforço, conquista a sua própria alma. E aí o que acontece com o ser humano? O que a gente vê na nossa vida? Quando eu não me encontro, o que eu tento fazer? Eu tento me perder em coisas que valem a pena. Então eu me perco, me enfio no trabalho, porque eu gosto daquilo. Me enfio na igreja, como uma fuga dos meus problemas. Me enfio no lazer. É balada, ou é aposta, é pôquer, é um monte de coisa que a gente pode fazer para esquecer que a vida não é o que ela deveria ser. Enfim, a gente se joga em várias coisas. Algumas coisas até saudáveis, que a gente acaba exagerando. Se dedica à família, que é algo muito bom, mas se dedica tanto que se sente escravizada pela filha, pelo pai, pela mãe, pelos parentes. De tanto que a pessoa se dedica. Enfim, a verdade é que quando a gente não se encontra, a gente começa a se jogar em várias coisas. E a gente vê isso na própria cultura popular. Por exemplo, quem é dos anos 90 vai lembrar de uma música do Raça Negra, que mostra o que a gente faz quando a gente está desiludido, né? A música diz assim, ó: aí eu me perco num copo de cerveja, nela esteja a minha solução, então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir na solidão. Ele até coloca uma oração, né? Meu Deus, não, eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Era uma música bonita, né? Um pagode. Mas esse pagode tem uma grande verdade ali. Quantos não se afogam, não se encontram num copo de cerveja? Quantos não tentam fugir por via das drogas, substâncias químicas, entorpecentes e um monte de outra coisa? Aliás, uma das drogas mais poderosas de fuga, pelo menos é o que eu li na Veja, né? Não sei se é verdade. A Veja, metade é mentira, né? O que tá lá é que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Não sei se é verdade. Sabe aquele bolinho que você come e não resiste? É um vício maior que a cocaína. É poderoso, né? Então a gente não se vicia só em drogas e cigarro e cerveja. Um simples doce cheio de açúcar, um café que você enfia o açúcar ali, um chá adocicado, isso pode ser uma fuga, uma droga. Você precisa daquilo para se sentir um pouco melhor. Muitos fogem em compra, cartão de crédito para tudo que é lado. Outros fogem em viagens, tem que viajar para esquecer, viajar para esquecer. Enfim, nós temos nossas fugas. Isso fica claro, por exemplo, também na psicanálise, né? Se você for fazer uma terapia, uma psicanálise, ele vai sempre dizer que você está tentando se reencontrar em coisas erradas. O problema psicológico das pessoas é: eu acho que eu vou me encontrar na bebida, eu acho que eu vou me encontrar no casamento, tendo filho, e você não se encontra em nenhuma dessas coisas. Aí vai passando a idade e você conclui: aonde que eu estou? Eu sei que eu existo, mas ao mesmo tempo parece que eu não existo. Aonde eu de fato estou? Cadê a minha identidade? Eu não sei onde eu estou. Você perde o trabalho, achava que era a sua identidade, e agora o que eu vou fazer? Perdi a licença médica, perdi o direito de exercer minha profissão.
sou um refugiado, não posso ser engenheiro aqui nesse país porque o meu diploma não é reconhecido. O que eu vou fazer da vida? Vou vender shawarma. Ah, mas eu não estudei para vender shawarma no Brasil. Eu estudei para ser engenheiro na Síria, para construir prédio em Alepo. E a pessoa se perde, se sente perdida, como o povo de Israel. Então o único consolo nessa vida que nós temos, real, sem fuga, é o que o profeta Ezequiel nos diz, o que Jesus conta. Ele é o nosso pastor. Ele é que nos encontra perdidos como ovelhas, em nossos pecados, em nossas fugas, no álcool, na droga, no açúcar, no lazer, na viagem, no trabalho, na família. Ele nos encontra nesses lugares e nos leva para pastos verdejantes. Aonde é esse pasto verdejante que Jesus nos traz? A Bíblia fala, o pasto verdejante é a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos, ela é o pão da vida que nos alimenta como ovelhas de Cristo. O pasto verdejante é o batismo e a Santa Ceia, onde nós encontramos o próprio Cristo se dando a nós, primeiro pelas águas, depois pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue dele, dado e derramado por nós para perdão de pecados. Nós nos encontramos no amor do irmão. Por que existe igreja? Não é para a gente ter 4 paredes, não é para construir coisas. A igreja existe quando os cristãos estão reunidos. Por quê? Por que reunidos? Por que não fazemos um culto pela internet, cada um da sua casa, não precisa gastar gasolina? Porque a comunhão dos cristãos não acontece via eletrônica e nem por ensino à distância. A comunhão é física. A comunhão é cheiro, a comunhão é olho no olho, é abraço, é cumprimento. Não é e-mail, WhatsApp só, é a presença, é o abraço. Não é só a oração. A comunhão é corpo. É corpo de Cristo, por isso nós nos reunimos. Ninguém toma a Santa Ceia sozinho em casa. A Santa Ceia é só em grupo. É só como igreja que nós celebramos a ceia do Senhor. Então nós também somos o cajado de Jesus, amparando uns aos outros. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer diz: você quer se encontrar? Você está perdido? Jesus te resgatou. E te resgatou para você se encontrar onde? No teu próximo. Então o cristão não se encontra nele mesmo. Não é que Deus me resgata, eu sou um filho de Deus, vitorioso, vitória para mim, prosperidade, me encontrei, sou abençoado. Não é isso que a Bíblia ensina. Jesus me resgata, me faz se encontrar comigo mesmo, para eu me encontrar nos olhos do próximo. O cristão se encontra visitando um doente no hospital. Ali ele vê ele próprio lá. Ele se encontra ali, a identidade dele é amar aquele próximo. O cristão se encontra consolando uma família enlutada, indo visitá-los. Olha, faz 3 meses que a sua mãe morreu, vim prestar minha homenagem, visitando você, trazendo um bolo, uma flor para você. O cristão se encontra ali. A gente se encontra no serviço ao próximo. Deus nos encontrou perdidos e nos leva a nós nos encontrarmos como pessoa, como indivíduo, no amor ao próximo. A ovelha perdida retorna para outras 99 ovelhas perdidas. Não existem currais de ovelhas, uma separada da outra. Jesus leva uma ovelha e leva para aquele grupo. Nós nos encontramos então nesse serviço, nessa comunhão de uns pelos outros. Esse é o corpo de Cristo. É quem está do meu lado que carrega a minha identidade. Por quê? Porque eu só sou cristão unidos com outras pessoas e unido com Deus. Não existe corpo de Cristo de um só cristão. O corpo de Cristo é a reunião invisível de todos os que creem em Jesus como seu Salvador, independente da igreja em que a pessoa congrega. Ezequiel continua falando sobre isso, sobre esse pastor que congrega as ovelhas, versículos 15 e 16, Ezequiel 34, 15 a 16. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho, diz o Senhor, e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Eu farei curativo nos machucados e tratarei das doentes. Trarei de volta as que se desviaram. Esse é o trabalho do nosso Deus, curar nossas feridas. Deus nos encontra não só para dizer que estamos em pecado.
Deus nos encontra para nos resgatar do estado de perdido e para curar nossas feridas. E quando a Bíblia fala em feridas, são todas as feridas. Não é só a ferida, o pecado diante de Deus, é todas as feridas. Você carrega rancor contra o seu pai e sua mãe? Jesus veio curar isso no seu coração. Você tem um problema com uma pessoa aqui na igreja, na sua família? Jesus vem curar isso no seu coração. Você está distante dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe? Jesus vem curar isso também. Perdoa o seu filho que não liga para você, perdoa a sua filha que fala umas asneiras e se reaproxima deles. Dê a cara a tapa novamente, mais uma vez. Jesus vem curar todas as feridas que nós carregamos. Pode ser que a cura não seja instantânea. Óbvio que não. Toda cura é um processo. Mas Jesus está lá, domingo após domingo, dia após dia, acariciando aquela ferida, tratando aquele curativo e dizendo: vamos lá, vamos de novo, mais uma vez, está doendo ainda, tudo bem, é assim mesmo, amanhã eu venho de novo. A cura é contínua. A conversão não é de uma hora para outra. Pronto, fui curado, não fumo, não bebo, não uso mais droga, não traio mais minha mulher. Não, não é assim. A cura, Jesus nos resgata, cuida da sua ovelha ferida, dia após dia. É um processo. E nos cura pela palavra, pela Santa Ceia e pelo batismo. É ali que nós encontramos Jesus. Deus fala que esse pastor que virá, no versículo 23, ele fala assim: eu darei as minhas ovelhas, um rei que será como meu servo Davi. Ele será o seu pastor e cuidará delas. A quem que o profeta Ezequiel está se referindo aqui? Que pastor é esse? Descendente do rei Davi. É Jesus. Por que Jesus nasce descendente de Maria, descendente de José? Porque ambos eram filhos do rei Davi, ambos eram descendentes de Davi. Jesus nasce como filho do rei Davi, como aquele que vem cumprir a profecia. Então veja, aquele povo de Israel espalhado, o consolo deles era saber que lá no futuro viria o Messias, o rei, o filho de Deus, o filho de Davi, ser o pastor deles, curar as feridas deles. E eles nunca viram o Messias em vida, e mesmo assim aguardavam dia após dia pela cura, e eram curados por essa própria pregação de esperança e do Evangelho. Então Deus aqui está indicando quem é esse pastor para nós hoje, muito claro, é Jesus o bom pastor, é Ele que cura as minhas feridas. Nesse ponto, meus irmãos, às vezes nós demandamos coisas das pessoas que elas não são capazes de fazer. Por exemplo, a gente acha que uma pessoa volta para a igreja por ação de outra. Fulano tem que ir lá pedir desculpa primeiro, a pessoa vai voltar. Não, é Jesus que tem que curar a ferida daquela ovelha. Não coloca no fulano a carga de trazer aquela ovelha de volta. Não coloca num pai e numa mãe a carga de ter todos os filhos aqui. Porque às vezes nós colocamos isso. Meu filho não está na igreja, eu me sinto culpado. Pode ser que eu tenha alguma culpa, mas não sou eu que trago e mantenho ele aqui. É o Deus Todo-Poderoso. Então não exija de um pai, de uma mãe, de um filho, de um pastor, da liderança, algo que não é trabalho deles. O trabalho de curar as feridas das ovelhas é do pastor Jesus. E aí ele vai usar o pastor, a liderança, o irmão na fé, vai usar todo mundo. O pai, a mãe, o filho, todo mundo vai ser usado para curar a ferida daquela ovelha. Né? Mas aquela ovelha recebe um tratamento especial do próprio pastor Jesus. Esse é o ponto. Então a gente pode viver a vida um pouco mais leve, sem muita cobrança em cima de nós mesmos. Aquela preocupação que os pais carregam, será que minha filha vai continuar na igreja? A gente tem isso, né? Eu também tenho. Eu prefiro que a minha filha, sei lá, né, morra antes, se for para ela sair da igreja um dia, né? A gente pensa assim umas besteiras porque a gente acha que nós somos os responsáveis. E na verdade não. Na verdade a minha responsabilidade vai enquanto pessoa. Amar, falar do evangelho, orar. O a mais é Deus que tem que fazer, é Deus que fala, isso é meu trabalho, cuidar do seu filho como minha ovelha é meu trabalho, eu sou o pastor da sua ovelha, não você pai e mãe, nem você pastor de Interlagos, essas são as minhas ovelhas,
Você faz o que pode. Além disso, sou eu que cuido. É nisso que nós devemos sempre confiar. E aí, meus irmãos, quando a gente entende isso, quando nós somos sarados e curados por Jesus, o que o Evangelho de hoje fala? Existe uma festa no céu pelo pecador que se arrepende. A alegria de Jesus em encontrar cada um de nós perdidos em seus caminhos é tão grande que o céu jubila de grande festa e alegria por nós. Então, quando você vier à Santa Ceia hoje, fizer a sua oração e receber o perdão de Deus, saiba que o culto não é culto só aqui, é culto lá no céu. Deus está festejando cada cristão que se aproxima da ceia ou que se aproxima da palavra para dizer: eu era uma ovelha perdida e ainda sou, mas a cada culto, a cada pregação da palavra, Jesus me encontra e sara as minhas feridas e eu me arrependo dos meus pecados. Então hoje será feita uma grande festa no céu pela sua conversão dia após dia. Que Deus guarde todos vocês no rebanho de Cristo Jesus, nós perdidos e ao mesmo tempo encontrados. Amém.